Exatamente. Bem, hoje o nosso Papo 110 está totalmente interessante e diferente, né? Hoje a gente vai falar por aqui, a gente vai resgatar, a gente vai trazer para vocês aí a história, né? Um pouco da história aí do CT 110, né? Começar com o Rafael e que... como começou, Rafael? Como você começou a se interessar, né? Você estudou para isso? Você já tinha um propósito disso ou veio pelo caminho? Como é que foi? Conta pra gente aí, como a sua pessoa, como se interessou por isso? Perfeito, Tirulinho. Ontem realmente foi a data de comemoração dos 12 anos que nós estamos à frente do 110, eu e o Daniel, junto com a nossa equipe 110, aonde fomos agregando membros essenciais para hoje ter todo esse sucesso. Mas se iniciou há exatamente 12 anos, né, em 2013. E não, eu nunca havia tido assim o sonho de ter uma academia. Por mais que eu sempre gostei de esporte, enfim, mas o meu sonho de criança era ser soldado, era seguir carreira militar. Mas por motivos que só Deus sabe, ele não me quis nessa atuação. Aonde quando eu fui prestar aos 18 anos, né, fazer o alistamento, eu tinha estirado os ligamentos do meu pé. O pessoal aí de Selva deve lembrar do tempo dos skates, né, aonde eu havia machucado o pé seriamente. E aí eu, naquela inspeção de saúde, eu fui... não liberado. Fui aprovado, né? Não estava apto. E aí o que aconteceu? Não fui para o quartel, que era um sonho de criança. E aí eu segui estudando, onde eu cursei administração, concluí na UPF, em Passo Fundo. E tive alguns empregos, trabalhei em agropecuária, trabalhei na cooperativa. E lá eu concluí o curso de administração. Mas também, quando eu terminei, eu tinha certeza que não era exatamente aquilo que eu gostaria de fazer. E aí eu saí, né, de um emprego onde eu tinha uma estabilidade, tinha uma previsibilidade. E eu não sabia exatamente o que eu ia fazer da minha vida, mas eu sabia que não era lá que eu ia seguir. E aí, naquele ano, abriu alguns concursos. E abriu o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Eu pensei, aí, ó, é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu vou retomar esse sonho, vou seguir a carreira militar, mas como policial, Polícia Civil, que era alguma coisa que me interessava. Comecei a estudar, fiz alguns simulados e comecei a ir muito bem em direito, enfim, algumas coisas que ali era o conteúdo, né? Comecei a me interessar e comecei a ver que eu realmente teria como ser aprovado nesse concurso, mas em testes militares, enfim, é cobrado o TAF, que é um teste de aptidão física. E naquele tempo, eu tinha um estilo de vida bem diferente, né? Pessoal que lembra sabe que o gole era constante, enfim, tinha alguns hábitos bem diferentes do que eu tenho hoje. E aí eu tive a consciência que para mim ser aprovado eu tinha que perder um pouco de peso, tinha que entrar num físico mais, né? Aí eu comecei a procurar a academia. E aí eu, naquela época, era do Estevão Bá e a Mirelle Coren, que ainda segue fazendo a parte das danças, enfim, né? Eles tinham em conjunto lá na antiga rodoviária, em cima, o pessoal deve recordar. E aí o que aconteceu? Aquela época era diferente, né? A procura, enfim, pela academia. A academia abria das 5 da noite, das 5, né, da tarde às 9 da noite. E eu comecei a fazer um cursinho preparatório, onde eu não poderia ir de noite. E o Estevão sempre foi um cara muito prestativo, entendeu ali a minha preocupação em ir fazer atividade, e ele me cedeu a chave da academia, me confiou a chave da academia. E eu fui, comecei a estudar, comecei a entender, e algumas pessoas ficaram sabendo que eu tinha aquela chave e também foram treinar
naquele horário junto comigo, onde eu fiquei meio de responsável, né? E aí eu comecei a me apaixonar por isso. E naquele ano, o Estevão um dia chegou para mim e falou: amanhã eu vou vir um pouco mais cedo e eu quero conversar contigo. Opa, pensei, ai, devo ter feito alguma coisa que ele não gostou, né? Mas eu também pensei, vou ouvir o que ele tem para me falar e eu vou melhorar, né? Não vou... E aí no outro dia eu voltei, ele falou: eu tenho uma proposta para te fazer. Eu estarei me mudando da cidade e eu vi que tu tem algo ali que você talvez não está nem enxergando. Ele viu antes que eu, Tirulim. E aí ele me fez, de repente tu não quer comprar, seguir com a academia aqui, porque senão vai fechar. E aí foi um chamado. Aquilo não foi um convite, foi um chamado. Hoje eu entendo que foi dessa maneira com que Deus me conduziu para a academia. E aí eu prontamente aceitei aquele desafio e comecei a estudar educação física. E aí, nesse período, eu estudava em Ijuí, onde era semipresencial. Antes mesmo das pandemias e tudo mais, onde hoje é comum. Naquela época as pessoas falavam que eu era um preguiçoso, que essas faculdades não tem nada a ver. Hoje é comum. Mas naquela época foi bem desafiador, aonde em alguns períodos eu tinha que me ausentar por 30 dias, que era intensivo. Aula manhã, tarde e noite, e o resto era EAD. Então, naquela época eu assumi ali e pensei, eu vou dar um jeito. Como em quase tudo, quando a gente realmente está decidido, a gente faz acontecer. E aí chegou aquele período que eu tinha aqui para Ijuí, ficar 30 dias. E agora, como é que eu vou fazer, mano? Não posso fechar, assumir o compromisso aqui com o pessoal também, né? Não vou. E aí eu recrutei um cara. Mas aquele cara também não estava tão assim preparado. Mas ele entendeu o chamado também. E esse cara é o Daniel, meu irmão, que naquela época pesava os seus 110 quilos. Também estava bem fora de forma. Mas ele aceitou. Ele entendeu juntamente comigo aquele chamado. E aí ele também começou a pegar gosto pela coisa. Aonde ele tinha sido diagnosticado, né, com uma hérnia de disco, e os médicos, por alguns especialistas na época, falaram que ele nunca poderia fazer exercício de força, impacto. Mas nós se desafiamos. Os guris não se afrouxavam, né? E aí nós começamos a entender, estudar. E aí o bichão emagreceu, e o magrelo começou a ganhar massa, e a gente começou a mudar a vida de pessoas que acreditaram naquele trabalho, onde saímos em torno de 39, 40 alunos, para hoje atendendo mais de 650, 700 alunos em média, 12 anos depois. Onde passamos por pandemias que tivemos que fechar. A gente pensou sim em fechar a academia, em acabar com o sonho, mas Deus sempre ia nos abrindo portas e nós fomos entendendo que se a porta estava aberta, a gente poderia fazer a nossa parte. Onde a gente começou a atender de forma online, começamos a oferecer serviços de forma diferente e passamos por muita coisa. Onde ao longo desse tempo a gente foi agregando membros fundamentais, alguns por período limitado, aonde tiveram a importância devida, mas hoje o 110 está com uma equipe sólida. A gente tem um time que em alguns momentos a gente se chama lá de manada, mas não por ir no efeito manada, um segue o outro, não. É por proteção, é por entender que o propósito é o mesmo, em fazer a diferença na vida das pessoas, tornando elas mais saudáveis e mais felizes. Então nesse contexto, claro que nesse meio tempo foi acontecendo muita coisa, a gente foi estudando, foi se aperfeiçoando, mas por cima é dessa forma que eu iniciei na minha carreira como professor de educação física, treinador, né? Então teve a parte do esporte, onde eu fui
me aventurar e trouxe títulos de expressão, onde sempre eu entendi o chamado e fiz a minha parte. E junto comigo eu tenho toda a minha equipe que me dá o suporte e em muitas coisas são melhores do que eu, por isso são eles que fazem. Então a gente está 12 anos aí com toda essa entrega. Que bom, que bacana. Como disseste, né, a equipe manda muito. O verdadeiro líder não é aquele que faz tudo, mas é aquele que lidera e ensina a fazer, né? Bom, são 12 anos, né, Rafael? Exatamente ontem, né, 12 anos de profissão como profissional, né, enfrentando várias diversidades, várias dificuldades, como você mesmo falou, se readequando, se reinventando durante essa trajetória, durante essa caminhada. Mas hoje a sua experiência já aí é de bom tamanho. Quais são as principais características, Rafael, das pessoas que realmente têm resultados no emagrecimento, no ganho de massa? Porque você em 12 anos já viu de tudo, né? Já viu o magrinho ganhar massa, já viu o gordo perder peso, né? Já viu desistências, né? Já viu também sobrevivências, vamos dizer assim, dentro da academia. Exatamente, é exatamente isso que tu fala, tem total sentido, porque lá acontece de tudo. Né? Tem pessoas que iniciam por ser quase que a última cartada. E aí elas veem que essa cartada que elas deram foi tão certeira que elas voltam a fazer coisas que elas já tinham desistido. Mas o que faz as pessoas realmente terem o resultado é a consistência, o autoconhecimento e a mentalidade. Se a pessoa tem o autoconhecimento de saber que ela vai entrar para algo que ela não domina e ela acredita em quem está lá trabalhando há 12 anos, que essas pessoas são capacitadas para ajudá-la a chegar no ponto B, porque ela está saindo do ponto A para ir para o ponto B. Ela não pode querer sair do ponto A para o ponto C. Ela precisa primeiramente passar para o ponto B e aí passar para o ponto C. As pessoas querem pular etapas e aí elas se frustram. Elas não têm a mentalidade que vai levar elas para esse lugar ainda. Então a gente vai indagando, a gente vai puxando ela para o lugar dela. Tem pessoas que não têm o autoconhecimento de entender isso. Por isso que elas desistem. Essas pessoas, elas não desistem porque elas são fracas, porque elas têm algum problema. Não, elas apenas ainda não entenderam elas mesmas. Que elas são muito boas no que elas fazem, mas elas também podem e precisam deixar que outras pessoas façam ela percorrer o caminho certo. Né? Todo mundo é muito bom em algo. E a nossa equipe é muito boa no que ela faz. Então as pessoas que têm resultados expressivos, elas acreditam no nosso trabalho. Isso é fundamental lá dentro. E as pessoas precisam seguir fazendo aquilo que levou ela até aquele ponto. Porque teve pessoas que emagreceram mais de 50 quilos e voltam a engordar. O nosso trabalho foi feito, mas ela desistiu de continuar fazendo aquilo que levou ela até lá. É nosso trabalho voltar, conversar com ela e mostrar que ela pode percorrer novamente. Mas nós não podemos fazer o caminho por ela. A gente sabe exatamente o caminho. A gente não mostra atalhos lá. Porque se atalho fosse bom, o nome seria caminho. Atalho sempre é um brete. Rege a lenda. Né? Quem busca atalho acha atrapalho. Exatamente. Então não tem plano B. A gente pode recalcular o plano, mas não tem segunda opção. E aí as pessoas conseguem os objetivos. A gente não precisa insistir se algo não está habituado, se não está dando consistência para a pessoa. É burrice insistir num erro. A gente recalcula a rota, mas a gente não tem duas opções. A gente
No momento de executar, executa. No momento de planejar, a gente planeja. E aí as pessoas têm os resultados devidos. Então, confia. Se você realmente quer um resultado em algo e você buscou ajuda qualificada, confia. Eles sabem o caminho. E a gente está lá para ajudar. Que isso a gente faz com muito amor. As pessoas que nos permitem ajudar são as que mais evoluem. Exatamente, né? Rafael, você fala bastante aqui durante as nossas conversas sobre comportamento, né? Como o treino físico influencia no sucesso em outras áreas da vida. Perfeito. A gente é indivisível. Como a gente faz uma coisa, a gente costuma fazer todas. Não tem como ser um excelente profissional sendo uma pessoa mau caráter. Ou vice-versa. Não tem como ser uma pessoa extraordinária e ser um péssimo profissional. Não tem como você ser um excelente, um magnífico atleta e ser uma péssima pessoa. Em algum momento você vai mostrar quem você realmente é. Então o treino, ele faz com que você tenha um comportamento em outras áreas da vida que você consegue ir melhorando. Por exemplo, teve um aluno um tempo atrás que ele, por um chamado que eu dei nele, porque ele é muito meu amigo, ele é pai, e eu tive que ir na ferida dele. Onde eu falei assim, meu amigo, tu sabe que nesse ritmo que tu não vai ver a tua filha completar 15 anos. Meu chapéu, meu bicho se oriçou, mas tá louco? E eu pensando que tu era meu amigo. E eu falei isso justamente por ser amigo dele. E alguns dias depois ele refletiu e ele falou assim pra mim, realmente, por ser meu amigo, tu me falou essa verdade. E ele começou a seguir um planejamento. Então ele entendeu que ele precisava treinar, se alimentar melhor. Ele era obeso, fazia uso de cigarros, aqueles pendrive, vapes lá, e bebedeira, e coisa arada, e todas as outras coisas. E aí ele foi mudando alguns comportamentos. Ele não só emagreceu, Tirolim. Ele parou de fumar, ele parou, diminuiu a bebida, ele seleciona melhor os alimentos dele. O corpo dele mudou, não só pelo treino, pelo comportamento, mas o treino criou essa constância nele. E hoje, ele fatura mais, porque ele está com mais comprometimento no trabalho. Disposição. Ele consegue ficar mais tempo trabalhando, porque antes ele estava obeso, ele não conseguia. Então, assim, é um reflexo. Tu vai se moldando através de um comportamento, porque o treino é um hábito angular. Você melhorando ele, você melhora outras coisas. Bom, eu fui treinar, então eu sei que eu também posso melhorar minha alimentação, senão não vai dar resultado. E para mim estar disposto amanhã, eu não vou ficar horas olhando vídeo e olhando filme de madrugada, eu vou ir dormir, porque eu preciso disso. Então tu vai melhorando em muitas coisas. Tu melhora a atenção com as pessoas, porque tu está mais disposto, tu consegue se comunicar melhor. Então é dessa forma. A gente vai melhorando não somente o rendimento no treino, tu vai melhorando inúmeras coisas na tua vida. Exatamente, né? Sem dúvida nenhuma. Rafael, e pro Tirolim aquele, né, que quer começar, mas vive dizendo, segunda eu começo, o que você diria? Eu diria cuidado, porque a segunda-feira pode não chegar, mas você pode fazer hoje a diferença para muitos dias. E isso não é só para o treino. Para de adiar. Se você sabe que precisa agir, não espera a motivação. Porque a motivação é você estar dando aquele empurrão no carro velho. Vai ter dias que talvez não vai ter esse empurrão.
a consistência vai te levar para onde você deve ir. Fazer o que você não gosta, mesmo nos dias bons é fácil, mas nos dias ruins também deve ser feito. Nos dias difíceis deve ser feito. Porque ser bom no fácil, opa, isso todo mundo gosta. Mas ser bom naquele dia mais desafiador, por que deixar para segunda-feira? Por que adiar? Para de buscar o melhor momento. Eu preciso ter o tênis perfeito para ir caminhar. Eu preciso ter a roupa perfeita para ir na academia. Eu já falei outras vezes. Acredite, isso pode parecer egoísmo ou estranho, mas ninguém tá nem aí para ti. Você tá indo fazer algo que vai mudar somente a tua vida. Então para de imaginar que as pessoas vão se preocupar com o que você está vestindo, ou se você é um iniciante que ainda não tem o condicionamento para erguer muito peso, ou não tem a coordenação. As pessoas estão justamente fazendo algo que melhora a vida delas. E elas só podem fazer por elas, mas melhora a vida de todos os que estão ao entorno dela. E algo que me chama muito a atenção é as pessoas 50 a mais que vão para a academia, que hoje são a maioria. Ou seja, tem mais pessoas indo de 50 anos para cima do que de 50 para baixo. Tu tem noção que há 12 anos atrás essas pessoas de 50 anos para cima não se imaginavam indo em uma academia treinando? E hoje são as pessoas que mais veem resultados, e o que a gente mais ouve: por que eu não iniciei antes? Por que eu não iniciei antes? Então, para de esperar a segunda-feira. Porque tu também vai pensar assim: por que eu não iniciei antes? O que mais te motiva nesses 12 anos de academia e de tantas histórias? Cara, é realmente ver a evolução de cada pessoa. E por muito tempo, as pessoas falavam assim: a gente precisa tratar todos iguais. A gente precisa tratar todos iguais. Tem regras e normas nessa vida que elas são o certo. E elas precisam ser seguidas. A gente não relativa o erro. Precisa guardar o peso? Sim, todos precisam guardar. O peso de 5 quilos é o mesmo peso de 5 quilos para todos. Então tem coisas que todos precisam seguir, como estacionar em cima de uma faixa de segurança é proibido para todos. O certo é o certo. Mas nem todas as pessoas devem ser tratadas em alguns momentos de forma igual. Porque cada pessoa busca um objetivo lá dentro. E a gente trata esse objetivo de forma única. Então, quando um aluno nos traz o seu objetivo, esse objetivo vira comum para a equipe 110. Tem gente que inicia para emagrecer, outro para melhorar dor, outro para melhorar a performance no trabalho, para melhorar a forma com que se relaciona com outras pessoas. Cada objetivo é único, cada pessoa lá dentro é única. E a gente vê que por diversos motivos as pessoas iniciam, e a gente conseguir fazer em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, Tirolim, fazer com que tantas pessoas estejam motivadas das 6 horas da manhã às 21 horas da noite, aonde hoje muitas pessoas na cidade nos falam: meu Deus, cara, lá na frente sempre tem aquele movimento, o que acontece lá? A resposta é única: lá acontece a magia. A magia acontece lá.
com que as pessoas voltam para casa melhor. Todos os dias que as pessoas vão lá, elas voltam para as suas casas, para os seus trabalhos melhor. Então isso me motiva muito. Lembre-se, isso me motiva. Mas há 12 anos atrás, eu não tinha essa motivação, porque eu estava empurrando um carro velho. Era uma loucura, onde as pessoas me chamavam de louco. Meu Deus do céu, isso aí não vai dar certo. Mas também teve aquelas pessoas que acreditaram. O Pedro, a Lúcia, eles acreditavam junto comigo. O Daniel, a Alessandra, minha irmã, minha esposa, logo veio minha filha. Alguns anos depois a minha cunhada, a Cassiele. Então isso me tornou consistente. E eu não preciso de motivação para nos dias bons e nos dias ruins estar fazendo o que deve ser feito. Porque a musculação me trouxe essa mentalidade. E eu vejo pessoas aplicando isso nas suas vidas. E mudando a sua vida. E mudando a vida das pessoas que dependem dela. Então hoje, indiretamente, são milhares de pessoas que a gente ajuda no 110. E o propósito disso iniciou há 12 anos. Tornar a vida das pessoas mais saudáveis e mais felizes. Então hoje eu posso dizer que eu sou realizado por fazer isso. E ver que as pessoas entenderam isso. Porque todos os dias a gente tem relato lá. Eu, os professores, as secretárias, todos os dias a gente ouve algo nesse sentido. E não tem nada melhor quando a gente consegue unir algo que a gente ama fazer, algo que a gente é muito bom em fazer e muda a vida das pessoas. Então, isso que mais me motiva a seguir por muitos anos fazendo o que eu venho fazendo aqui. Exato. Consistência mais compromisso gera resultados, né? Muito bom, exatamente. Rafael, para nós encerrar por aqui, numa só palavra, né? Defina aí, deixa uma mensagem aí, né, para quem está nos ouvindo, né? Hoje, especialmente para aqueles que ainda não estão, que ainda estão com aquele medinho de começar, de se iniciar a caminhada aí no CT, a fazer o seu esporte, fazer a sua atividade física. Perfeito. Eu vou deixar uma provocação. Se alguém que está ouvindo essa entrevista, indiferente se for aqui ao vivo ou na internet outro dia, se ela me provar que a vida dela não vai ficar melhor, ficando mais forte, física e mentalmente, e acreditando em Deus, eu faço o Pix para essa pessoa de 1 ano de mensalidade. Se essa pessoa me dá uma justificativa que faça sentido, eu faço o Pix de 1 ano de mensalidade. No que você vai piorar se você ficar mais forte física e mentalmente e acreditar em Deus. Perfeito. Tá então o nosso Papo 110 hoje, falando aí dessa linda história aí de 12 anos completado ontem, no dia 28, né? Tudo se iniciava em 28 de outubro de 2013. Exato, Rafael? Exatamente nessa data. A gente entrou lá na caverna e hoje estamos aí, há 12 anos. Galera do CT aí, ó, prepara o cantinho do lanche lá, que vou ter que aparecer essa semana lá, ver se tem alguma coisinha lá, algum docinho, algum bolinho, né? Muito bem lembrado, Tirolim. No sábado estaremos fazendo um café da manhã, aí, ó. 110, lá então convidando os alunos, enfim, para que venham prestigiar, fazer o seu treino e também comemorar, e aonde também vai acontecer o sorteio dos brindes, né, dos prêmios do mês de outubro, né, de aniversário. Bacana, então parabéns, Rafael, a você, em nome aqui da equipe da Rádio Princesa, toda a direção, parabéns a você, ao Dani, a toda a tua equipe lá do CT, né, que completa então 12 anos, completou ontem, né, tá valendo esse mês ainda,
parabéns, que continue muitos e muitos anos atendendo assim a comunidade, fazendo a diferença, né? Porque atender todo mundo atende, diferença são poucos que fazem. Muito obrigado, Tiolim, muito obrigado.